minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Ondas mentais é o assunto que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão. É um pouquinho mais aprofundado, porque esse tema, claro, tem suas dificuldades técnicas, mas a doutrina espírita, representando o Consolador prometido por Jesus, vem nos falar sobre todas as coisas. E André Luiz, notadamente, vamos pegar algumas coisas de Emmanuel também, mas principalmente André Luiz, tem nos mostrado muito a respeito do mecanismo da vida, da influenciação que nós executamos na vida e a influenciação que a vida como um todo também participa em nós. O que são ondas mentais? Bem, o próprio nome sugere, são as ondas do nosso pensamento. São as ondas produzidas pela atividade mental. E a atividade mental não é do corpo, é do espírito. Então nós todos emitimos ondas em função dos pensamentos que temos 24 horas por dia no estágio que nós nos encontramos. Então mesmo quando nós dormimos, o corpo físico dorme, o espírito pensa, imagina, cria, e por isso mesmo ele exterioriza esse seu pensamento, que vai carregado com as suas emoções para o objetivo do seu pensamento. Então ondas mentais nada mais é do que a exposição daquilo que nós pensamos, daquilo que nós idealizamos dentro do nosso espírito. Bem, necessariamente o nosso espírito é um gerador, porque ele emite em função do seu pensamento. Mas a própria mecânica ondulatória vai nos dizer que se nós emitimos uma onda, outras ondas também podem entrar em sintonia com a nossa. O gerador que emite uma onda pode também sintonizar-se numa onda externa. Isso faz de nós também receptores. Então nós temos por capacidade própria também receber, captar ondas de pensamento que vêm de fora. Consequentemente, se eu assumo aquele pensamento que chegou, aquela onda que chegou, se eu assumo ela na minha casa mental e começo a pensar naquilo que está sendo veiculado por aquela onda, dá-se o processo de sintonia. E aí eu vou me vincular à inteligência ou às inteligências que estão gerando aquela onda numa simbiose. E isso traz consequências, tanto para o espírito, o princípio inteligente do universo, quanto para o nosso corpo físico. E é isso que nós vamos dar uma estudadazinha hoje, lembrando-nos, claro, de algumas informações do Senhor Jesus, através do seu evangelho de amor e esclarecimento. Enfim, nós temos muitas informações para nos convencermos de que quem deve tomar conta do nosso mundo mental somos nós mesmos. É uma responsabilidade. No livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos encontrar André Luiz nos explicando o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sacro. Nesse elemento primordial que é o fluido cósmico, que envolve todo, ou que preenche todo o universo espiritual e material, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação, e toda agitação produz ondas. Então nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, é o pensamento divino, vamos dizer assim, né? É o conteúdo que Deus preencheu todo o universo, onde estão mergulhadas as coisas materiais e os nossos espíritos. Que é, no entanto, uma onda? Pergunta e responde André Luiz.
Diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia, por intermédio do elemento particular que a vincula ou estabelece. O que é a ressurreição da energia? A onda é uma portadora de energia, e quando ela atinge determinado objetivo, ela se transforma em energia. E energia, nós sabemos, produz um trabalho, ou seja, produz um efeito. Então, todo pensamento, qualquer que seja ele, em qualquer direção, vai produzir um efeito, cuja causa somos nós. Então, nós vamos ver também no decorrer do nosso bate-papo que o pensamento, em função de produzir efeito e ter uma causa, ele está também vinculado à lei de ação e reação. No livro dos Espíritos, nós começamos a aprender o seguinte, questão 23. O que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente do universo. É o ser pensante, que se desenvolve, que foi criado simples e ignorante e que vai atingir a perfeição. É o ser que aprende, que ensina, que se desenvolve. E ele faz isso através do seu mundo íntimo, da sua casa mental, do seu pensamento. Na questão 88, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. O que é que ele está perguntando, o codificador? Quando nós vemos num ato de vidência, ou que o vidente vê, não é o espírito. A gente tem mania de falar que é o espírito. Essa noite eu vi o espírito do meu pai. Não, nós vimos o perispírito que reveste o espírito do pai. A gente não vê o espírito. Quem vê os espíritos, só o espírito mesmo em si, são os espíritos superiores. E por isso eles respondem: aos vossos olhos, quer dizer, aos nossos olhos, não tem forma determinada, mas aos deles, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. É um termo de comparação. E ele está dizendo então que o espírito é um foco de luz, porque chama, clarão e centelha etérea é um foco de luz, é um gerador de luz. E nós sabemos, naturalmente, que as luzes, nas suas mais variadas cores, é em função das suas variadas frequências. Então, o espírito, naturalmente, em sendo um gerador de luz, ele vai ter uma cor. É o que Kardec pergunta na questão 88A. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, quer dizer, para os encarnados, ela varia do escuro ao brilho do rubi, ou seja, brilhante, conforme seja o espírito mais ou menos puro. Puro em quê? Em moralidade, em condições morais. Então aqui nós temos uma referência ilustrativa. Nós temos aí o que é o espírito, simbolizado por uma chamazinha, um foquinho de luz. Esse espírito tem em torno de si um perispírito que reflete toda a luz do espírito, seja ela opaca, seja ela brilhante. E esse perispírito vai estruturar o corpo físico. O nosso perispírito é a forma do bolo que nós fazemos em nossas casas. Se o perispírito estiver em função dos erros passados cometidos, se ele estiver desestruturado, se ele estiver ferido, ele vai transferir isso para o corpo físico na formação de um novo corpo. André Luiz nos fala sobre isso também em Mecanismos da Mediunidade. Então o espírito pode ser assim, apagadinho, escurinho, como o meu, não é? Quase preto, cinzinho, né? Então não é preto, cinzinho. Ou pode ser brilhante assim como um de Horaci. E outros daqui, né? Que ele não quis me falar que tem essa foto. Então eu não estou falando achando que é dele. Perceberam a diferença? O espírito pode ser apagadinho e pode ser brilhante, dependendo da condição moral. E Jesus, no Evangelho, tocou no assunto, mas a gente não observou ainda, ou observou pouco. No Evangelho de São Lucas, no versículo 34 do capítulo 11, o mestre diz o seguinte: a candeia do teu corpo são teus olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Jesus está dizendo que pela forma como a gente vê o mundo,
enxerga o mundo, por isso que ele cita os olhos, a forma como nós enxergamos o mundo, as situações, as circunstâncias, as pessoas, nós haveremos de raciocinar a respeito. Se nós olharmos o mundo, tudo aquilo que constitui as situações, as pessoas, com boa vontade, com otimismo, com olhos de caridade, com olhos de alegria, de esperança, o nosso corpo será luminoso, disse Jesus. Então, o pensamento vai interferir na claridade do nosso espírito, que vai interferir na claridade do perispírito, que haverá também de interferir na claridade do corpo físico. E isso tem consequências, nós vamos ver lá na frente. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, se eu olhar o mundo com pessimismo, com má vontade, com crítica contumaz, com cobranças excessivas, com descrença, com desconfiança, com desânimo, que luz que eu vou ter em mim? Aquela cinzinha que nós mostramos aqui agora. Então o Senhor Jesus tocou no assunto. Aqui nós temos um espectro de ondas para o mundo material. O que é um espectro de ondas? Nós vivemos num reino de energia. Do nosso lado direito tem as ondas de rádio e do outro lado os raios gama. Do lado direito as ondas são mais compridas, consequentemente a frequência é mais lenta. Nós partimos daí com o nosso pensamento. Quando nós começamos a pensar 24 horas por dia, as nossas ondas de pensamento eram muito compridas, com frequências longas, aliás, com frequência baixa, perdão. Quando nós atingirmos a angelitude, os espíritos superiores, segundo André Luiz, nós vamos estar pensando em alta frequência, ou seja, uma onda com uma frequência altíssima e por isso mesmo extremamente curta, mas extremamente poderosa, que são os espíritos superiores. Nós estamos caminhando do mais simples para o mais complexo, e esse caminho, quem escolhe a velocidade somos nós, quem determina o avanço somos nós, o livre-arbítrio nosso. E aí no meio nós temos uma faixinha de luz com as diversas luzes aqui que são visíveis para o nosso corpo físico aqui na Terra. E há no mundo dos espíritos, segundo André Luiz, o correspondente ao mundo espiritual. Então, a mecânica do entendimento é a mesma. Nós vimos de uma frequência baixa, com ondas longas, e estamos partindo para a angelitude. E isso vai acontecer com todos nós mais cedo ou mais tarde. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai explicar para nós o seguinte: para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, o espírito recebe da vida que o acalenta e a que deve servir. Eu achei interessante essa colocação de André Luiz, tanto que nós sublinhamos, porque a gente tem um costume ainda, diríamos até uma mania, de esperar o que é que a vida tem para dar para nós. O que será que a vida me reserva? André Luiz está dizendo que nós recebemos da vida que nos acalenta e a quem nós devemos servir. Então aquele questionamento de Saulo de Tarso ao Senhor Jesus, o que queres que eu te faça? Nós precisamos fazer o mesmo para a vida, porque a vida está esperando algo de nós. E aí nós recebemos então o tesouro do cérebro. Nós temos um. Todos nós temos um cérebro. Dos homens é um pouquinho maior, viu? É maior. Das mulheres o cérebro é menor. Por isso que nós temos cabeça mais vazia. E é por intermédio desse cérebro que nós exteriorizamos as ondas que marcam a nossa individualidade no concerto das forças universais. Então cada um de nós tem as suas ondas, gera as suas próprias ondas, através do cérebro, que é o mecanismo, nós vamos discutir isso mais pra frente. E nós absorvemos aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. O que temos feito com o nosso tempo? Estamos nos desenvolvendo, fazendo uso do nosso cérebro nas oportunidades da vida para fazer o que ele está falando aqui, aprimoramento intensivo de si mesmo? Então nós vamos questionar isso. Aqui nós temos uma figura
didaticamente falando, ela nos mostra o que ocorre na prática, claro. Então nós temos aquela ondazinha azulzinha lá no fundo, que nós poderíamos dizer ser a nossa. Estamos gerando aquela onda. E ela não vai só para uma direção, ela vai para várias direções. Quando a gente joga uma pedra num lago, a água está parada, o que acontece? As ondas em círculos vão. Nosso pensamento é assim, mas ele vai também para o objeto do pensamento. Então nós extravasamos em cor, mas também essa energia vai para onde nós objetivamos através do pensamento. As outras duas ondas são ondas que estão por aí, alguém está pensando. Se eu me manter na onda azulzinha, no assunto, no pensamento que eu quero, eu não entro em sintonia com as outras ondas. Mas se eu de repente captar uma dessas ondas e gostar do pensamento, aceitar esse pensamento, eu começo a entrar em sintonia com ela e a minha onda passa a ser igual a uma dessas duas. E aí eu começo a pensar junto com aquele que está gerando essa onda. E claro, começo a atrair, se for um espírito desencarnado, ele para junto de mim, aceitando como visitante. Então vai depender de cada um de nós escolher a onda que quer manter, porque nós estamos pensando, e André Luiz chega a nos dizer que nós estamos vivendo num oceano de energias, como nós vimos nos primeiros quadros. Significa dizer que a gente está andando pela rua, está parado dentro de casa, está aqui no centro, está no cinema, e de repente passa um pensamento por nós que a gente não tem nem noção. Não é nosso, mas passou pelo nosso sensório. E aí, se a gente admitir, mudou de sintonia. Não é? Sintonia mental, então, nas palavras de André Luiz. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso. Esse que nós estamos aqui fazendo, reunidos hoje, nós estamos formando um núcleo de progresso, porque nós estamos nos assemelhando aos interesses hoje, em que homens nobres assimilaram as correntes mentais de espíritos superiores. Na questão 888A do Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo diz o seguinte, quando ele faz um comentário bastante extenso acerca da esmola: o espírito nunca deve se esquecer, esteja ele encarnado ou desencarnado, que à sua frente estão os espíritos que o incentivam e o puxam para o progresso, assim como atrás tem aqueles que precisam que nós façamos o mesmo. Então o André Luiz está dizendo que os espíritos superiores vivem emitindo o seu pensamento positivo para nós. Mas quais são esses pensamentos? São aqueles que estão em sintonia com o Evangelho do Senhor Jesus. São os pensamentos que vão nos pedir mais tolerância, mais paciência, mais serenidade, mais perdão, menos orgulho, menos vaidade, menos egoísmo. Como a gente mantém uma vibração mais terra-terra com os espíritos menos felizes, a gente raramente se sintoniza com esses pensamentos que são emitidos, porque nós não temos interesse. Nós vamos ver isso aí. Então, com os espíritos superiores, é gerado um trabalho edificante e educativo. Ou senão, a gente origina processos vários de simbiose em que almas estacionárias se inquistam mutuamente, desafiando o debate dos imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se abastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Pois bem, quem de nós pode se dizer sem obsessor nesse mundo? Todos nós temos. Por erros causados por nós. Bem-aventurados misericordiosos, capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz para nós todos que a maioria dos casos de obsessão trata-se de vingança. Se é vingança, eu que provoquei. Mas eu tenho um obsessor e devo. Se ele me alcança, onde é que ele vai conseguir se estruturar ao meu redor? No meu pensamento. Se eu já estiver vibrando e fazendo força para vibrar melhor normalmente, mesmo que eu tenha uma dívida para com ele, ele não terá o direito de me cobrar. Eu estou diferente dele. Não significa que eu não vou pagar o que fiz de errado, mas será no tempo certo, pelo amor e não pela dor, segundo nós sabemos.
né? Então o nosso obsessor só tem acesso a nós. Aquele trabalho que foi feito lá naquela encruzilhada só vai ter efeito sobre nós se nós vibrarmos no mesmo padrão dos espíritos, sejam encarnados e desencarnados envolvidos. Aquela pessoa que seca até pimenteira só vai me atingir se eu baixar o meu nível vibratório. A resposta está ali. Chegando até mesmo às enfermidades mentais. Por quê? Porque o espírito, forçando eu pensar da forma como ele quer, vai tirar de mim a razão. Consequentemente, eu vou agir de acordo com a intenção dele. E aí eu vou destoar do comportamento normal aqui na Terra, partindo para as enfermidades mentais. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar então. Questão 457. Os Espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que gostaria de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Ora, se o espírito desencarnado pode entrar em qualquer lugar, inclusive dentro da nossa casa, e nós sabemos que agora que o nosso pensamento é exposto via ondas, então ele tanto vê o que estamos fazendo fisicamente quanto mentalmente, porque ele pode prestar atenção naquilo que estou pensando e ver o que é que eu estou pensando. Por isso que Kardec houve como resposta que eles veem até aquilo que a gente não quer pensar. Questão 459. Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. É simples. Nós colocamos o nosso pensamento no piloto automático, não prestamos atenção, e aí vem os pensamentos escuros, intencionais, e a gente assume aquele pensamento. Vamos imaginar, estamos lá na fila do banco, pacientemente esperando a nossa oportunidade de ser atendido. De repente vem um destrambelhado, tromba com a gente, joga todas as coisas no chão. Se eu não estiver vigilante, fácil eu perco a paciência, já brigo com ele, já reclamo dele. Por quê? Eu não prestei atenção. Mas se imediatamente eu prestar atenção na necessidade cristã, eu vou pensar em desculpar. Mas quase sempre a gente é pego de surpresa. E como a reação nossa ainda é no campo do instinto, e o instinto quer preservar o nosso bem-estar, a gente reage de forma diferente. Então nós precisamos começar a prestar atenção no que se passa dentro da nossa cabeça. Na questão 467, Kardec pergunta se pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Quais são nossos desejos no dia a dia? São voltados para o progresso espiritual ou fazem parte tão somente dos benefícios materiais que a gente quer da vida? Eu desejo ardentemente ganhar na Mega Sena, tirar um, mas não pensa nem em repartir a Mega Sena, o que é pior, quer ganhar sozinho, acumulado, claro. Então nossos desejos quase sempre são egoístas, são egoísticos, e aí nós vamos atrair espíritos afins com o egoísmo. E o restante dos nossos pensamentos da mesma forma, vai atrair espíritos que pensam como nós pensamos. E aí, duas questões à frente, na questão 469, Kardec pergunta: como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. A gente não precisaria nem ler o restante. Vamos parar aqui rapidinho. A pergunta é: nós aproveitamos todas as oportunidades do dia para fazer o bem? Quando nós levantamos, a gente já levanta de bom humor? Isso é fazer o bem para os outros. Ninguém é obrigado a aguentar o nosso mau humor. Quando nós levantamos, a gente dá um bom dia carinhoso para aqueles que convivem conosco? Isso é fazer o bem. Se a gente fecha a cara, nós estamos fazendo mal para as pessoas, tirando o bem-estar delas. Quando alguém lá no nosso trabalho pede um favor, a gente faz de boa vontade ou faz porque é obrigado? E o que é que a gente pensa daquele que está pedindo um favor para a gente? E isso é fazer o bem. E assim sucessivamente. Às vezes a gente entende
fazer o bem são os grandes acontecimentos em que somos chamados a participar. Não é só isso. Fazer o bem são os pequenos detalhes, nas pequenas circunstâncias e situações do dia a dia. Aí a esposa pede para o marido: bem, faz isso para mim. Aí o marido responde para ela: mas por que você não faz? Só eu. Aí o marido pede para a esposa: você não pode pegar meu chinelo? Mas você é um folgado mesmo, pega você. São pequenas situações que a gente deixa de fazer o bem. E confiança em Deus nós temos? A confiança em Deus será plena em nós quando a gente não reclamar de nada. Porque não acontece de cair uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. O nosso é fácil, não é? O de oração também. O Chico é a maioria. Ou seja, tudo o que acontece por uma autorização divina. Se está acontecendo, estamos envolvidos, é para o nosso bem, para nós desenvolvermos o nosso espírito, para ver o que é que nós vamos fazer com aquela situação para o nosso progresso. Então, toda vez que eu reclamar de qualquer coisa, eu não confio em Deus. Precisamos pensar isso. Com isso, nós repelimos a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos. Pensamentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A oração faz com que a gente eleve o nosso padrão vibratório e se afasta do padrão mais baixo. Mas Kardec, lá no capítulo Lei de Liberdade, o 10º capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, fez o seguinte questionamento aos Espíritos: há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento da qual desfruta de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Ou seja, eu posso estar preso a uma cama de hospital, a uma cadeia, a uma cadeira de rodas, a um ambiente dentro de casa, no trabalho. O corpo está preso, mas o espírito não está. O mundo mental é livre para pensar o que quiser. Mas o que significa isso? Significa dizer que a lei de ação e reação, repetindo o que falamos no começo, está em funcionamento. Então, é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos, pode-se deter seu rumo, mas não aniquilar. Mas o homem é responsável pelo seu pensamento? Sim, diante de Deus, somente Deus, podendo conhecê-lo, podendo ao segundo a sua justiça. Então eu estou aqui, pensei mal de fulano, lá em Rio Preto, já feri a lei de ação e reação. Já ouvi uma notícia desses programas sensacionalistas que a gente não deve assistir, mas a gente viu. Aí a gente fala do nosso irmãozinho que cometeu crimes. Tem que ter pena de morte no Brasil. Eu quero matá-lo, porque é o que eu estou falando. Só não consigo, mas quero que alguém mate ele e eu morro. Mas também estou falando isso porque ele não é meu filho, porque não é meu irmão, não é meu pai, não é minha mãe. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala para os outros, porque o que a gente fala vem do pensamento. E tudo aquilo que a gente pensa que causa prejuízo para os outros, mesmo que as pessoas estejam erradas, e é por isso que Jesus insistia: não julgueis para não ser julgados, porque da forma que usares para julgar, você será julgado. É o pensamento, ele tem efeito. E Deus está vendo tudo. Bom, vamos para o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Aniceto é o mentor espiritual que está conduzindo um grupo de espíritos de André Luiz junto para uma visita ao mundo corporal. E olha que interessante, ele diz assim, nós vemos uma resumida no capítulo: estão vendo aquelas manchas escuras na vida pública, na via pública? Eles estão vindo do mundo espiritual para o mundo material, já estão enxergando a cidade. E ele pergunta para os espíritos que estão junto com eles se eles estão vendo umas manchas escuras na rua. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre
também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas e, claro, atraídos por elas mesmas. Então, uma chaminé emite fumaça. Nós emitimos pensamento. Esses pensamentos, quando de baixa qualidade, são pesados, são condensados, viram nuvens. Muita gente junto, a nuvem se fortalece, torna-se maior a ponto de construirmos ao longo de nossas existências aqui um umbral em torno da Terra. Nós construímos um umbral com a matéria mental que nós emitimos. Ou seja, vai deixar de existir um umbral na Terra quando? Quando todo mundo pensar positivamente aqui na Terra. Ou os espíritos que aqui ficarem. Mas quem vai fazer essa faxina somos nós mesmos que pretendemos ficar aqui no mundo de regeneração. Então nós expelimos energia através do nosso pensamento. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Quer dizer, a gente às vezes está andando, passa uma nuvem dessa, daquela estranhada, aquele comportamento, chega, nossa, arrepiei, deu um frio na espinha, baixou até a pressão, quase que eu desmaiei. Pode acontecer, quando não é claro, problemas fisiológicos, impacto de ondas menos felizes. E quem de nós já não entrou num determinado ambiente e falou, nossa, isso aqui está carregado, quero sumir daqui? Nuvem de energia mental. Aí André Luiz pergunta, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como núcleos de corpúsculos microscópicos que se originam nas enfermidades corporais? E Aniceto responde, não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstância. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Todos precisamos saber emitir e saber receber, diz Aniceto. Vocês já ouviram algum relato de que Jesus ficou doente? Não. Espírito puro, pensamento puro, um com Deus, o corpo não adoece. Ele está dizendo isso, que quando nós estamos desprevenidos de recursos espirituais, adoece o nosso corpo, por conta das vibrações que nós emitimos. E nós vamos ver isso rápido daqui a pouco. O jeito que a gente pensa influencia na saúde física. O que disse Jesus a respeito há 2000 anos atrás? Em Mateus 26, 41, o famoso vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É comum a gente ouvir orar e vigiar, mas não é isso que está escrito no Evangelho. É vigiar e orar, porque vigiar é a obrigação do Espírito, é dever nosso, cuidar do nosso mundo íntimo. A oração, em seguida a vigilância, vai fazer com que a gente eleve o nosso patamar vibratório, nos afastando das tentações, que nada mais são do que as ondas dos espíritos menos felizes que querem dominar o nosso jeito de ser. Sabe aquela figurinha que aparece, o anjinho de um lado e o capetinha do outro? São essas tentações. Os bons espíritos estão soprando de um lado e os maus espíritos do outro. Para quem a gente dá ouvido? Nós escolhemos. Até agora nós vimos o que acontece no campo mental do espírito, no campo espiritual. Vamos partir então para as consequências físicas do pensamento. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala o seguinte: a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. Allan Kardec faz uma citação muito interessante a respeito, quando ele fala que a carne é fraca, porque o espírito é fraco. E aqui nós temos mania de dizer, a carne é fraca, e a gente cede às tentações e à viciação material, né? Mas é porque o espírito é fraco. E André Luiz está dizendo que o espírito, que é o portador da inteligência, é capaz de disciplinar o funcionamento do seu próprio corpo, colocando o corpo a seu serviço. No livro Missionário da Luz, André Luiz vai falar então para nós da epífise ou glândula pineal. A epífise é um órgãozinho aproximadamente do tamanho de uma ervilha,
que fica instalada dentro do nosso cérebro, embaixo do nosso cérebro, acima do céu da boca, mais ou menos no centro da cabeça. Esse órgãozinho, ele é muito importante para as nossas vidas. Vamos ver o que André Luiz fala. Quem está falando, na verdade, é Alexandre, o instrutor espiritual do livro Missionários da Luz, que vai nos falar então sobre a glândula pineal, ou epífise. É a glândula da vida mental. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, quer dizer, tudo aquilo que é emocional no espírito, porque quem se emociona é o espírito, não é o corpo, é transferido para o sistema límbico do nosso cérebro através da epífise. A epífise segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar nas energias geradoras. Nós todos conhecemos os chamados hormônios. Não conhecemos? As mulheres sabem bem o que é hormônio, não é? Os homens sabem a consequência dos hormônios femininos. Mas eles interferem no funcionamento do nosso corpo. E ele está dizendo que o espírito, através da sua atividade mental, pela epífise, é capaz de gerar hormônio psíquico. Se nós temos hormônio, que são substâncias eletroquímicas que modificam o funcionamento do corpo, significa dizer que os nossos hormônios psíquicos vão influenciar no perispírito, que se sobrepõe ao corpo físico. Então nós somos capazes de atingir o funcionamento do nosso corpo se quisermos. Através dessa glândula, nós conservamos ascendência em todo o sistema endócrino, que é o sistema gerador de hormônios do nosso corpo. Ligada à mente, do espírito, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. Vamos lá até Jesus. Aquela mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos, tinha dentro de si a ideia de que só de tocar nas vestes do Cristo, ela haveria de ficar curada. E ela o fez. Ela chegou por trás do Cristo, no meio da multidão, e conseguiu tocar nas roupas. E o Senhor parou. E a multidão parou, e ele perguntou aos discípulos: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Pedro: mas mestre, a multidão te aperta, e você quer saber quem te tocou? Não, eu senti que de mim saiu virtude. Ele se volta, e uma mulher em prantos, ajoelhada e curada. A vontade psíquica dela atraiu do Senhor Jesus as energias necessárias para curar o perispírito dela e, consequentemente, o corpo físico. Aquele leproso que foi de frente ao Senhor Jesus na descida do monte, e o Senhor pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Quero ser limpo. Ele queria ficar curado, só faltava a energia necessária, mas ele se sintonizou na energia de Jesus e ficou curado. Então, o psiquismo cura o corpo físico. É claro que nós temos uma determinada limitação em função do nosso desenvolvimento, mas é possível alterar em alguma coisa. Mas vai precisar então da vontade. Por isso que nós sublinhamos ali que a vontade quem gera é o Espírito, ele é que se convence. As redes nervosas do nosso corpo físico constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Todo o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático estão sujeitos ao pensamento que se liga eletromagneticamente à epífise e manda para o corpo todo as ordens necessárias. Aqui nós temos uma ilustração básica do sistema endócrino humano. No nosso lado direito, um corpo de mulher; no nosso lado esquerdo, um corpo de homem. Mas aqui é bem básico, apenas 8 órgãos que geram hormônios, ou vamos dizer os principais. E nós temos uma infinidade de órgãos que geram hormônios no nosso organismo. Mas mostra claramente aqui a epífise, que é o número 1, lá bem no meio do cérebro, a hipófise, a tireoide, o timo, os suprarrenais, o pâncreas. Testículo para os homens e ovários para as mulheres. Por exemplo, as suprarrenais, número 5, aqueles 2 montinhos em cima dos rins. Qual é
a função das suprarrenais que interessa para o nosso raciocínio agora. As suprarrenais geram adrenalina e despejam essa adrenalina no corpo físico. Para que serve a adrenalina? Quando nós nos vemos diante de uma situação inusitada, diante de um perigo, diante de uma situação que nos estressa, diante de uma situação que nos deixa nervosos, agitados intimamente, o corpo gera adrenalina para que a adrenalina dispare a energia que temos armazenado para a corrente sanguínea, porque o corpo entende que nós vamos ou utilizar essa energia para enfrentar o problema ou para fugir do problema. Mas vamos imaginar então que a gente viva estressado, que a gente viva nervoso, que viva irritado. O que é que vai acontecer? Vai haver uma injeção contínua de adrenalina no nosso sistema. Com isso nós vamos estressando o nosso corpo físico. O espírito já está estressado. Nós vamos estressando o nosso corpo físico, porque ele não foi feito para viver com adrenalina no topo o tempo todo. Numa comparação grossa, nós podemos dizer que pegamos um carro de tanque vazio, enchemos ele com gasolina de avião, que é muito mais potente que uma gasolina comum, e vamos daqui em São Paulo a 200 por hora. O carro vai aguentar? Não vai aguentar. É isso. Nós vamos começar a prestar atenção na forma de pensar e de raciocinar nas circunstâncias que a vida nos envolve, nas quais nós nos envolvemos, porque isso tem reflexo no corpo. Uma outra questão, rapidamente. Nosso estômago. O estômago é o primeiro indicador de que algo não vai bem na cabeça. É o primeiro indicador. Porque quando nós nos estressamos, quando nós nos irritamos, quando nós vivemos em um estado psíquico alterado, o organismo precisa de energia. É a mesma energia que as suprarrenais vão liberar. E de onde é que ele tira energia? Nosso organismo tira energia do ar e dos alimentos. E aí então, quando nós nos estressamos, é acelerado o processo de digestão a fim de consumir os alimentos que estão lá para tirar deles, dos alimentos, a energia para o corpo consumir. Ocorre que a gente não se alimenta 24 horas por dia. E aí, o ácido clorídrico está sendo gelado, está caindo no estômago e não tem alimento para ele consumir. O que é que ele vai consumir? O estômago. Não tem alimento. Ele começa a corroer o estômago. Nós todos sabemos a consequência disso. O que é que vai aparecer? No começo, uma aziazinha. Né? O que mais? Gastrite. O que mais? Úlcera. O que mais? Numa escala crescente? Câncer. E a culpa é de quem? Da minha mulher, que vive me deixando nervoso. Do meu patrão, que vive me deixando nervoso. Do fulano, que não me respeita. Do ciclano, do governo. A culpa está sempre lá de fora. Mas quem é que está pensando errado? Sou eu. Por isso que o ditado popular fala que cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, se o teu estômago está começando a ficar dolorido, ou vive dolorido, não se habitua a tomar remédio para sarar, não. Muda o jeito de pensar. Começa a aceitar as pessoas como elas são, as circunstâncias como necessárias para o teu crescimento espiritual, porque você vai prejudicar o seu próprio corpo. Nós vamos escutar aí no ano a respeito disso daqui a pouco. Não ficou claro a necessidade de pensarmos melhor? Que é mais claro do que isso? Nenhum especialista, esses que falam para a gente ser positivo na vida aí, explica as coisas de verdade como a doutrina espírita explica. Nenhum. Tipos de ondas cerebrais, estado de consciência no corpo físico. Bem, quem já fez um eletroencefalograma sabe do que estamos falando. Quem não fez é simples, o aparelhinho que mede as vibrações, as ondas cerebrais enquanto estamos encarnados. De 1 Hz a 3,9, a delta, onda delta,
é quando estamos dormindo ou inconscientes. A teta é de 4 a 7,9 Hz, estado de meditação profunda, intuição, criatividade e memória. Alfa, de 8 a 12,9, é quando nós estamos relaxados. Quando a gente está lá de férias, na praia, ou está no campo, está lá sossegado. 8 a 12,9. Hoje estamos meditando na vida, mas meditando positivamente. Beta é de 13 a 30 Hz. Atividade diária. Quando a gente acorda, a gente está lá 3,9 Hz. Conforme a gente vai se levantando, a gente vai atingir beta, de 13 a 30. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Tem gente que já levanta aceso. Tem outros que precisam pegar no tranco. Chacoalha a cabeça para pegar no tranco do cérebro. Faz parte do processo de cada um. Mas o problema, e essa de 13 a 30, é o que mais a gente executa, porque a gente fica acordado bastante tempo. O problema nosso é a gama, que é mais de 30 Hz ou mais, porque ela é um estado de excitação psíquica. Quando estamos muito estado emocional alterado. Pesquisas indicam que estamos gastando muito do nosso tempo em altas frequências de ondas cerebrais, mas o culpa é dessa vida corrida que nós estamos tendo aí. O que é péssimo para a saúde, pois essas ondas estimulam nossas respostas de estresse, além de originar desordens psíquicas e físicas. Tem uns que ficam nervosos e o intestino desanda. Tem outros que ficam nervosos e começam a tremer. Outros ficam nervosos e começam a baixar a pressão. Começa a se encher de câimbras. Conhece gente assim? Todos nós conhecemos em nós mesmos os efeitos de quando nos alteramos emocionalmente. Não, o pior é que a gente gosta. É verdade. Rapaz, eu fico bom mesmo quando eu esquento, aí eu resolvo qualquer parada. Não é assim que a gente ouve as pessoas falarem? Comigo não tem esse negócio, não leva desaforo para casa, bateu, levou. Quer dizer, já está alterado 24 horas por dia. É da natureza do espírito pensar daquela forma. Quem vai sofrer as consequências? O corpo. E é o que Emmanuel vai nos dizer em Pensamento e Vida, capítulo 28. Mas vale a pena também, e nesse capítulo 28 ele fala sobre as enfermidades. No capítulo 15 ele fala sobre saúde. Os dois capítulos são importantíssimos para a gente entender o mecanismo de saúde e enfermidade em nosso corpo. Mas esse materialzinho nós temos no capítulo 28. Vale a pena dar um pulinho lá nesse Pensamento e Vida, é um livrozinho desse tamanhozinho, mas o valor dele é inestimado. Em 1958 Emmanuel escreveu isso. Nem toda enfermidade está vinculada aos processos de elaboração da vida mental. É claro, tem enfermidade que a gente traz no nosso planejamento reencarnatório. Não é porque eu penso dessa ou daquela maneira que eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente porque eu tenho necessidade de experimentar aquilo como provação, expiação. Mas a vida mental guarda positiva influenciação sobre todas as doenças. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajuste dos implementos do controle. O que ele está dizendo? Hoje já se sabe, cientificamente, que as pessoas que oram mais, que frequentam um trabalho religioso pelo menos 1 hora por semana, adoecem menos. Quando são internadas, ficam em períodos mais curtos e tomam menos remédio para sarar das mesmas doenças que as pessoas que não fazem parte de nenhum grupo religioso. Já se sabe que a pessoa que pensa com mais amor, com mais paciência, mais tolerância, adoece menos. Tem 2 livros muito interessantes a respeito, científicos em linguagem popular para todos nós. Amor e Sobrevivência, do médico Jim Urlich. Foi médico do presidente Bill Clinton. Baseado em pesquisas de Deus, fé e saúde. Pesquisas. E quem de nós já não ouviu falar de inteligência emocional que mostra os efeitos da emoção no corpo físico? Não é? Só não pensar nisso. Reflexos infelizes. O que é o reflexo infeliz? É agir sem pensar por impulso e agir erradamente. Toda emoção violenta, Emmanuel continua, sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda a aflição animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento.
Quando a gente está aflito com alguma coisa, a gente conta para Deus ou conta para o mundo? Conta para o mundo, a maioria. Isso ele chama de animalhar a aflição, reter ela conosco. Se nós estamos aflitos, entreguemos ela a Deus. Meu pai, você está vendo o que está acontecendo com seu filho. Dá um jeito aí. Mas se eu ficar contando para o Joraci, se eu ficar contando para outro, eu estou mimando essa aflição e não estou buscando solução, nem entregando ela para Deus. Então, diante das aflições da vida, mudar de padrão, vigiar e orar. Porque isso é uma ferrugem que vai prejudicar o corpo. Sabe hoje a medicina, em 1958, e hoje muito mais, que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma, que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles aulidos nas decepções e nos dissabores. Mas os espíritos ainda se decepcionam. É da vida os problemas. Então nós precisamos aprender a não nos decepcionarmos, a entendermos que a vida é assim. Eu sei, não é fácil, é um exercício constante, mas é preciso tentar, diz André Luiz. E se você tentar 10 vezes e não conseguir, você continua tentando. Um dia você vai conseguir. Porque ele fala que a gente adota as decepções e dissabores. Então eu me decepciono com uma pessoa, eu conto para 30, mantendo essa decepção viva dentro de mim. E os dissabores é a mesma coisa. Você viu que azar que eu dei ontem na vida? Fica contando para todo mundo. Isso é adotar sentimentos menos felizes, energia menos felizes e manter dentro de nós. E ele chama isso de flagelo constante no campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubados no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. O Senhor Jesus se referiu ao corpo físico como um templo. Derribai este templo e em 3 dias eu o reconstituirei. Templo do Espírito. Emmanuel está dizendo que esse corpo foi dado para nós pela divina providência, para o nosso crescimento. Então tudo que eu produzi de mal a ele, eu sou responsável. E isso parte da vida mental. Então eu não posso ficar me melindrando com as pessoas, me magoando com as pessoas, me irritando ou me desgostando delas. Faz parte da vida isso, porque também acontece que eu produzi a mesma coisa nas outras pessoas. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Como Jesus na cruz, Pai, perdoa-os, não sabem o que estão fazendo. Partir para um outro tipo de reação, para tornar essas reações instintivas e naturais em nós. Guardemos assim, diz Emmanuel, fechando o assunto, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, fora do amor não há salvação. Com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, preguiça afora. É serviço constante. É que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Lembremos de André Luiz, suicida indireto. 8 anos no umbral, por quê? Porque ele antecipou a vida dele, ele não tinha fé nenhuma, não tinha nenhum vínculo religioso formal. Encurtou a vida através da viciação física e mental. Ora, nós, se já estamos dominando a viciação física, também precisamos dominar a viciação mental, que é pensar positivamente, e não mais negativamente, é pensar como Jesus quer que a gente pense. Senão a gente vai matar o nosso corpo. Jesus disse o seguinte, aliás, quem disse foi o evangelista Mateus, no capítulo 9 e 4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em vosso coração? Jesus estava num ambiente comendo com pecadores,
e aquele ambiente estava cheio de gente, e lá no fundo 2 fariseus comentando um para com o outro. Como a gente, só estou comentando, estou falando mal. Ele come com pecadores, estava julgando Jesus. E aí Jesus, o Espírito Superior que é, percebeu as vibrações mentais dos dois e facilmente decodificou e perguntou para eles: por que vocês pensam mal em vossos corações? Vamos raciocinar um pouquinho em cima disso. Por que Jesus está chamando a atenção para o maldosamente em vossos corações? Porque em geral as nossas emoções são carregadas dos sentimentos que nós geramos. Mas olha que interessante. Kardec perguntou para os espíritos onde é que se liga o espírito se liga no corpo físico. Nós já vimos que ele está ligado eletromagneticamente na epífise. Mas os espíritos responderam a Kardec que nas pessoas intelectualizadas o espírito quase que totalmente está vinculado ao cérebro, ao sistema nervoso. E nas pessoas emotivas, dizem os espíritos no livro dos espíritos, está mais ligado ao coração. Hoje a medicina já sabe que em nosso coração físico existem cerca de 40 mil neurônios, que são células nervosas, e esses 40 mil neurônios estão ligados ao nosso cérebro. Então, entre aspas, é possível pensar com o coração. E Jesus questiona isso há 2000 anos: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Ou seja, vocês estão inundando o vosso coração com ideias ruins, maldosas. Não faça isso, vai ser prejudicial para vocês mesmos. É como se Jesus quisesse dizer isso. Mas Jesus também disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. O que isso significa? Que cada um de nós será um foco de luz a iluminar o mundo, o nosso mundo. Então eu ilumino, eu acendo a minha luz e ilumino um pouco. E se cada um de nós fizer o mesmo, nós vamos clarear o mundo, vamos afastar as trevas, que é onde a luz chega, as sombras vão embora, as trevas vão embora. Jesus está dizendo que a responsabilidade de iluminar o mundo é nossa. Não vai ser dos governantes, não vai ser dos milionários, vai ser de todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra. E aí ele recomenda para nós todos: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Ó, de trás para frente, Deus, o Pai que está nos céus, no dizer de Jesus simbolicamente, nos proporciona as oportunidades de crescimento. Pelas boas obras, nós modificamos o nosso teor mental e passamos a brilhar uma luz melhor. Se a luz sai de mim, significa que eu vou iluminar as pessoas que estão ao meu redor. Então a luz que há em mim vai ser vista pelas pessoas, e isso vai fazer com que elas também se interessem por gerar a delas, por modificar a delas. Mas é pelas obras que vêm do Pai. Nós todos precisamos nos vincular então ao Criador, perguntar para Ele, repetindo o que Ele quer que a gente faça. E com Jesus, ou por Jesus, Ele vai dizer simplesmente: ame, faça para o teu próximo o que você quer para você mesmo, nas coisas materiais e no seu mundo mental. Com isso a gente muda a nossa vida, estabelece uma saúde espiritual, perispiritual e física no limite de nossas possibilidades aqui na Terra, e assim sucessivamente por todo o sempre. Esclarecimentos da doutrina espírita, esclarecimentos do Evangelho. Nós, se quisermos iluminar nossas vidas, é com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.